Sejam então bem-vindos, estamos de volta. Esta é mais uma edição de Hertz Desportivo. Continuamos a olhar-se para os protagonistas, feitos e factos da última temporada, neste particular com atenções ainda centradas na recente edição da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém e aqui com maior destaque no Clube Atlético Oriense, que ficou no nono lugar, 33 pontos conquistados sob o comando de Pedro Gil, que é o nosso convidado de hoje. Vamos então olhar para essa prestação, não iremos perder de vista também uma análise mais global ao nosso futebol, projetando a época que já se aproxima, passos largos. Feita esta introdução, começo então por cumprimentar o nosso convidado. Pedro, muito boa noite, obrigado pela presença, bem-vindo. Antes de mais, não só obrigado pela disponibilidade desta entrevista hoje, mas também durante toda a temporada, este acompanhamento que só foi possível a Hertz fazer, porque do outro lado estava um Pedro Gil sempre disponível também para colaborar connosco e por isso o nosso muito obrigado. Pedro, começava por olhar então para o último campeonato, este nono lugar, olhando para aquela que foi a prestação do Oriense, efetivamente uma equipa que correspondeu às expectativas, até era elogiada semana após semana pelos outros protagonistas do nosso campeonato. Aquilo que eu pergunto é se para o treinador e para o grupo, por assim dizer, porque temos aqui o representante do grupo, este nono lugar corresponde às vossas expectativas. Olá, muito boa noite, António. Não posso deixar de agradecer também em meu nome e em nome do Clube Atlético Oriense para vir aqui também falar um pouco daquilo que foi a época passada e pela divulgação também do vosso trabalho, do nosso trabalho, e aí nós temos que reconhecer que é muito meritório da vossa parte vocês o fazerem, porque acaba por divulgar aquilo que nós fazemos com muito amor também e paixão ao longo das épocas que vão decorrendo. Depois, relativamente à tua questão, penso que foi um campeonato dentro das nossas expectativas, conseguimos atingir o nono lugar. É claro que para mim, como representante da equipa técnica, acaba por ficar aqui um amargo boca, porque nós queríamos sempre chegar mais acima, mas também há que dar mérito às equipas que ficaram acima de nós, porque conseguiram mais pontos do que nós, efetivamente, mas há que continuar a trabalhar e encarar isso como uma forma de aprendizagem para, no futuro, estarmos e conseguirmos chegar mais acima na tabela classificativa. Olhando para aquela que foi a realidade da classificação, ficamos com a ideia de que seria difícil ao Oriense poder subir pelo menos mais um degrau. Era assim mesmo? Era difícil, porque lá está, a tabela classificativa assim o dizia, nós estávamos com uma margem já bastante grande para o adversário que se encontrava acima de nós. Também criámos ali um fosso grande para a equipa que estava atrás de nós, e o que acaba por acontecer é que nós chegou a uma determinada altura que concentramos mesmo em segurar o nosso nono lugar, porque era muito difícil conseguirmos alcançar ali a oitava ou a sétima posição, porque os adversários já se tinham criado ali um fosso e tornava-se assim mais difícil. Para que fique claro, Pedro, comparativamente com a época passada, o Oriense fez mais, ficou no nono lugar, na época passada foi 13º, neste ano fez 33 pontos, na última temporada foram 29. Este é sempre um dos desígnios de um grupo, quando começa cada temporada, fazer mais do que a anterior. Eu creio que sim, e nós só temos que pensar nisso. Acho que o nosso pensamento, mesmo já para entrar para esta época que aí vem, tem que ser sempre a olhar para uma melhoria. Ou seja, se nós ficarmos em nono e ficarmos satisfeitos, nós para esta época temos que pelo menos tentar melhorar os números daquilo que foi a época passada. E se a nossa classificação na época transata foi o nono lugar, vamos apontar as nossas setas para a posição a seguir, porque vamos trabalhar para que isso também seja possível. Olhando para a tabela classificativa, quase que me apetecia dizer que o Oriense acabou por pagar aqui a fatura de ser uma equipa tão regular. E isto porquê? Porque chega já a uma determinada fase do campeonato onde aquele nono lugar estava basicamente atribuído e talvez por isso nas últimas 4 jornadas tenha ali havido algum
relaxamento, porque foi a parte final da época que foi efetivamente a menos conseguida do Oriense, salvo erro, com 4 derrotas consecutivas. Está bem que nessa fase houve o Ferreira do Zezer, houve o Samora Correia, mas houve efetivamente a percepção de que os jogadores relaxaram com esse nono lugar praticamente dado como certo. Eu sei que é difícil manter um grupo de jogadores a lutar por certos objetivos que depois chega-se a uma determinada parte da época esse objetivo foi atingido. E nestas últimas jornadas não quero crer que os jogadores tiveram esse relaxo. Acredito que tenham jogado de uma forma mais tranquila e daí tentamos apresentar também o tipo de futebol para também os cativar eles, mas não era pressão da nossa parte de melhorarmos, mas também não lhes queria criar essa pressão, porque nós temos um plantel bastante jovem e os jovens também nem sempre lidam bem com essa pressão competitiva. Também não achei que fosse por eles estarem tranquilos demais. Foi o que foi. É certo que acabamos, como tu referiste, por jogar com as equipas do topo da tabela, que fizeram belíssimos campeonatos, o Samora Correia, o Ferreira de Zezer. Depois apanhámos uma ação e foi o Torres Novas na última jornada em casa, onde nós estivemos a ganhar até perto do final e sofremos 2 golos em 2 minutos, aos 85, 87, por volta disso, e acabámos por perder o jogo. Mas foi um jogo também que aproveitei para lançar mais jogadores da formação do Oriense. Foi um apanágio ao longo de toda a época, mas houve jogadores de júniores ainda de primeiro ano que acabaram por ter espaço para poder jogar na equipa principal do Oriense, o que também muito me agrada, por poder lançar mais uns jovens a nível sénior. Não estou a dizer que foi por isso que perdemos, porque esse risco foi claramente calculado e eu assumo completamente esse risco. Foi sim por mérito também daquilo que eles tinham vindo a fazer ao longo da época e foi visto como um prémio também para esses jogadores. Por falar nessa aposta nos jovens, convém dizer que o Oriense, em termos de média de idades, era das equipas certamente com a média de idades mais baixa deste campeonato. Ali 3 ou 4 exceções de jogadores já com outra experiência, chamemos-lhe assim. Depois dessa análise, fico com a ideia que efetivamente esta aposta nos jovens é uma questão de identidade, não tem nada a ver com o facto do Oriense, perante outras equipas, não ter os mesmos recursos financeiros. Bem, ali é um conjunto de várias situações. Eu não tenho qualquer problema de jogar com os jogadores jovens, acho que os jovens trazem-nos muita coisa boa, mas esses 2, 3 jogadores mais velhos que nós tínhamos no plantel, que acabam por, como tu dizes e bem, desvirtuar ali um pouco da média, mas ainda assim somos das equipas com a média mais baixa. Se não tivéssemos esses 3, 4 jogadores, claramente éramos a equipa com a média mais baixa, mas esses jogadores têm um papel muito importante na transmissão daquilo que é o futebol, daquilo que é o compromisso, daquilo que é a responsabilidade, e eles têm um papel fundamental, e aquilo que mais me alegria dá em eu continuar em Orem é porque eles também querem continuar, e o caso do Dino, que já não era para fazer mais uma época, acaba por fazer. Isso também me dá alguma alegria, porque são jogadores que com muitos anos de futebol, que acabam por adiar aqui o pendurar das botas, como nós costumamos dizer, porque também sentem-se bem ali nesta parte de integração dos jovens. A nível da utilização dos jovens, não só é porque eles também têm qualidade e têm vontade de jogar, e eu, se um jogador, sendo ele mais jovem, não olhando eu à idade, se vir que tem qualidade e compromisso e vontade de jogar na equipa sénior, nunca escondi que poderia utilizá-los e que utilizo com frequência, porque acho que eles aportam outro tipo de coisas que nós precisamos. Agora, relativamente aos recursos financeiros, é verdade que o Oriense não é um clube que tenha os melhores recursos financeiros, mas é uma zona também geográfica complicada de recrutamento de jogadores.
Isto tudo junto acaba por eu ter que tentar encontrar soluções e eu quero sempre fazer parte da solução. E a solução é recorrermos aos jogadores mais jovens que eles também ficam contentes de participar no plantel sénior e da maneira como são integrados. E acabaram por fazer também nestes 2 últimos anos uma boa campanha na formação, conseguindo a subida da segunda para a primeira e também juntando 2 taças do Ribatejo ao palmarés do clube, que foi muito importante também porque eles também tinham qualidade para isso e acabaram por ficar na história do clube com essas 2 taças e com esses feitos. Temos aqui uma posição que pouco tem a ver com aquela que, direi eu, quase a esmagadora maioria dos convidados que já por aqui passaram nos deixaram, que tem a ver com este compromisso, esta vontade dos jovens de hoje em dia em querer chegar efetivamente às equipas séniores e querer mostrar serviço. Então há esse compromisso no Oriense, é isso? É assim, para haver regras tem que haver exceções. É claro que em Orem não é exceção. Em Orem também passamos um pouco por isso. Também temos na equipa de júniores tínhamos bastante jogadores com qualidade. Uns vão seguir um caminho, outros vão seguir outros, porque isso faz parte da vida e faz parte do futebol também. É uma idade também complicada porque mete-se aqui a situação da universidade, dos estudos, mas em Orem ainda assim eu noto que os jogadores, mesmo quando vão para a universidade, sendo eles júniores ou primeiro ano de sénior, acabam por fazer um esforço para vir treinar. Nós, a nível de equipa técnica, e essa gestão tem que ser feita por nós. É claro que nem todos os jogadores fazem os treinos todos, mas nós antemão sabemos que isso acontece e nós, se nós esclarecemos as coisas desde o princípio e do início da época, as coisas depois tornam-se mais fáceis, porque essa vontade e essa dinâmica que eu estou a dizer dos júniores e dos jogadores séniores, primeiro e segundo ano, de virem cá treinar, é uma realidade no clube, porque nós temos jogadores que estão em Lisboa, temos jogadores que estão em na Covilhã, temos jogadores que estão em Coimbra e eles não deixam de vir treinar em Leiria, mas Leiria é mais perto da Orem para vir treinar. Mas estes jogadores de Lisboa, da Covilhã, de Coimbra, que acabam por fazer um esforço também para vir ao treino, isso também mostra um pouco o que é o compromisso deles e daquilo que eles têm com o clube, porque não é fácil estar na escola, vir de transportes, vir ao treino e depois ainda ir apanhar o transporte já de noite para no outro dia terem as suas aulas. Nem todos os jogadores estão para esse esforço, nem todos os jogadores estão para esse compromisso, mas nós em Orem podemos dizer que a grande maioria ainda está para isso e eu também fico contente por isso, porque eu também sempre estudei e também sempre joguei futebol, sempre consegui conciliar as duas coisas e eu passo-lhes também sempre um pouco isso da minha vida, porque se nós formos organizados e se tivermos uma gestão de tempo, dá para fazermos tudo e quando chegarmos a uma idade mais velha olhamos para trás com o sentido de que afinal deu tempo para jogar, deu tempo para estudar, deu tempo para organizar a minha vida. Quando não há essa gestão e nós nos perdemos, eu acho que no futuro, quando olhamos para trás, olhamos com um sentimento de, e é o que eu lhes digo que não deveria acontecer, que é olho para trás e penso, poderia ter dado mais no futebol, mas por isto ou por aquilo desliguei-me e depois já é tarde, o comboio já passou e depois torna-se muito difícil voltar a entrar na carruagem. Pronto, essa analogia do comboio, cabe ao treinador gerir expectativas, os sonhos dos jogadores mais jovens que querem efetivamente ser alguém no mundo do futebol. Como é que se faz essa gestão? Sim, isso é uma boa pergunta, porque cabe ao treinador, não cabe só ao treinador, mas cabe uma grande parte ao treinador da maneira como nós temos que gerir isso. Treinador, quando eu digo treinador, a nossa equipa técnica, porque temos que estar todos alinhados para o mesmo e nós, como mais velhos, temos essa experiência de vida que temos que também tentar transmitir. Mas cabe também muito à parte familiar. Aqui a parte familiar torna-se muito importante porque eu acredito que os pais têm um papel muito importante porque passam muito mais tempo com os filhos do que nós treinadores. E é importante que os pais também lhes tentem pôr os pés na terra. Agora, é claro que os treinadores são treinadores de futebol, mas não podem só estar a olhar para o futebol e para a tática e para a técnica e para tudo, mas há aqui um conjunto de situações que são muito importantes e este lado das relações humanas que nós temos, perceber
o que é que poderá ir na cabeça de um miúdo ou de um jovem, é muito importante, e é muito importante. E nós, treinadores, não podemos ser nós os castradores de sonhos. Eles têm sonhos, têm que lutar por eles, porque isto, o futebol, nós hoje podemos estar na Distrital e passado 2 ou 3 anos estarmos a competir a um nível internacional. Eu já tive experiências com casos desses, e eu digo sempre, só aconteceu isso porque eles foram sérios a trabalhar e dedicaram-se à causa. Quando eu vejo que os jogadores da formação, que vem da formação, com o sonho de quererem vir a ser jogadores, começa-se a entrar ali na parte de adulta, júnior, séniores, e esse sonho começa-se a escassear. Eu acho que é aí que eles ainda têm que ter mais força e vontade de trabalhar para que as coisas possam acontecer, sabendo que é muito difícil entrar no mundo profissional, mas se há uma possibilidade, é 1%, então vamos trabalhar para agarrar esse 1%, e isso é muito importante. Agora, os jovens, na minha opinião, querem tudo, querem isso, mas depois também se querem divertir, também se querem tudo, e na minha opinião, eu dou sempre bons exemplos e tento dar sempre os bons exemplos. Há determinados jogadores que conseguiram até aqui e conseguiram aquilo que conseguiram na vida porque abdicaram de muitas coisas, e às vezes nós, treinadores, quando lhes dizemos que eles às vezes têm que, entre A ou B, têm que escolher, já é difícil, porque quando uma pessoa está mesmo focada numa coisa, não há opção B, é A. Então vamos para A, vamos trabalhar para ali, vamos trabalhar para aquele caminho. Porque os jogadores que chegam ao topo passam muitas dificuldades, e muitos deles abdicaram de muitas coisas para estarem onde estão, e aquilo, ninguém lhes deu nada, aquilo não caiu do céu, e eu tento lhes transmitir isso, porque se eles quiserem, ainda sendo difícil, é possível. Para quem está de fora, pelo menos é a percepção que tenho ao longo destes últimos anos, é que neste patamar, um patamar distrital, não basta ter essa vontade, não basta ter talento, é preciso que a oportunidade surja. O que é preciso para que essa oportunidade apareça? É preciso muita coisa. Sorte, e quando se fala de sorte, diz que a sorte dá muito trabalho, mas pronto, estar bem relacionado... Também é claro que é assim, isto não há uma fórmula mágica e uma fórmula matemática para se chegar lá ao topo. Chegar lá e ir lá permanecer e continuar. Porque há muitos jogadores que eu costumo dizer que são estrelas cadentes, vão lá, brilham um bocadinho e acabam por cair, enquanto há outros que vão lá e continuam, são as estrelas que continuam lá e permanecem por muitos anos no futebol profissional e ao mais alto nível. Nós temos vários exemplos. Mas relativamente a essa parte dos miúdos, a fórmula continua a ser sempre a mesma, é o trabalho. Porque podem ter um empresário X, um conhecido Y, o que seja, mas na altura que eles têm que ir prestar provas, são eles próprios. E se depois não tiverem qualidade, é mais difícil. Se não tiverem um compromisso, é mais difícil. Se não tiverem uma capacidade de resiliência, muito mais difícil se torna. E isto tudo junto depois é que faz com que eles consigam ou não chegar ao topo e lá permanecerem. Porque não é só por, olha, agora faz isto que tu vais conseguir lá chegar. Não é fácil, porque as coisas não funcionam assim. Agora, é muito mais fácil para um jogador que tenha capacidade de resiliência, capacidade de não virar a cara à luta. Ok, eu hoje não jogo, o Mister deixou-me de fora, vou continuar a trabalhar ainda o dobro para ver se sou a opção para a próxima. Porque quando isso acontece, os jogadores, quando acabam por ter a oportunidade, que acabam por ter, isto são ciclos, os jogadores têm altos e baixos ao longo da época, mas se eles continuarem a trabalhar, chega a uma parte da época que eles vão agarrar a titularidade e vão continuar a jogar. Porque depois a diferença, está bem que estamos no futebol distrital, mas eu continuo a dizer, há jogadores na nossa seleção nacional que não fizeram formação em grandes, competiram em séniores ainda em campeonatos distritais. Então, se esses conseguiram, porque é que eu não haverei de conseguir? E é essa a mensagem que eu tenho de transmitir a eles. Agora, é claro que isto não é de um dia para o outro que eu lembro-me, agora vou ser profissional, agora vou ter um compromisso sério. Isso não é assim. Isto vem de logo desde muito cedo. Não é agora eu lembro-me de hoje para amanhã, olha, não, isso já tem que ser um caminho muito, muito... Ao longo da carreira, ao longo das suas carreiras, tem que ser sempre sérios, porque nós, os treinadores, falamos uns com os outros, as pessoas do futebol falam uns com os outros,
E, e depois há aquele ditado que diz que a fama longe soa, mais depressa a máquia voa. Pedro, há quem persiga sonhos, efetivamente. Há quem ainda continue a pensar que no Distrital se pode ganhar bom dinheiro, como já aconteceu há alguns anos. É assim, relativamente à questão financeira, é claro que ajuda, e aqui a questão financeira tem um papel importante, mas não é o mais importante. Eu acredito que, estando num contexto onde se pode estar a receber mais dinheiro, mas não tem espaço para mostrar o teu trabalho, na minha opinião, acaba por ser pior do que estar num contexto a receber menos dinheiro e ter espaço para mostrar o trabalho, porque ninguém contrata um jogador que nunca joga, a não ser para uma divisão mais abaixo ou assim. Eu acho que aqui o fator do dinheiro não é o mais importante. Acho que na primeira fase da carreira, nestes primeiros anos, os jogadores que sobem a sénior, os primeiros anos de sénior, isso não é o dinheiro o papel fundamental que deve ser para eles andarem em futebol, porque eles depois têm tempo para ganhar dinheiro. Agora, é óbvio, e eu iria ser irónico se dissesse o contrário, que já houve muito mais dinheiro no futebol do que aquilo que há hoje. É verdade que as equipas, os apoios, os patrocínios, é verdade que isso acontece e nós temos de nos ir ajustando também a isso. Se calhar há menos qualidade agora no futebol distrital do que houve há uns anos atrás, mas se calhar a principal razão tem a ver com essa. Antigamente fazia-se mais esforços porque também havia uma recompensa maior financeira. Para além das distrações, que hoje há muito mais distrações do que havia antigamente. Agora, os jogadores, se andam na distrital por dinheiro, acho que não estão no sítio certo, porque têm que ter prazer também, e esse prazer não é pelo dinheiro que chegam ao fim do mês. Ninguém no distrital, conheço poucos, mas existe também, mas conheço poucos que vivem só o futebol, aqui no nosso distrito. Há poucos jogadores, treinadores, há alguns se calhar, mas há poucos que vivem só do futebol. Tem que ter sempre uma profissão que os sustente para a vida, mas lá está, como nós, eu falo aqui pela classe de treinadores, se nós andamos no futebol também não pode ser por dinheiro, também tem que ser por paixão e tem que ser com a ambição de, ok, eu hoje estou na distrital, mas eu vou fazer tudo certinho, vou trabalhar o máximo, vou-me tentar desenvolver algumas lacunas que eu possa ter a nível de relacionamento, a nível de instrução, o que seja, vou apostar para eu conseguir ter uma oportunidade. Ela depois pode ou não aparecer, mas se ela aparecer, eu sei que vou estar mais preparado para conseguir agarrá-la do que não me preparar. Andar aqui, agora, e depois a oportunidade pode aparecer um dia, nós não sabemos o futuro, não é? E ela, se aparecer, eu não me preparei bem, não. Enquanto eu ando aqui, estou no distrital, ok? E estou no Oriense, já vou para a quarta época, com muito gosto, porque gosto também das pessoas e gosto da estrutura do clube, que dentro das dificuldades que o clube passa, tentam que não nos falte com nada, nós, equipa técnica, e também ao grupo de jogadores, e enquanto eu ali estiver, vou aproveitando ao máximo para ir crescendo. Cada ano é um ano, cada época é uma época, e eu, enquanto eu lá estiver, vou tentar ser, dentro do amadorismo, o máximo profissional, porque eu sei que estou mais perto, se aparecer uma oportunidade noutros patamares, estou mais perto de conseguir agarrar. Já vamos falar então nessa projeção da próxima temporada. Eu ainda recuava aqui às minhas cábulas e, falando do Oriense, como é óbvio propriamente dito, falámos da fase menos conseguida, agora a melhor fase, que foi entre a 9ª e a 12ª jornada, aqui também com um registro de 4 vitórias consecutivas. Esta fase coincidiu com alguma maior disponibilidade no plantel, menos lesões, castigos, não foi obra do acaso? Eu acho que, sem querer, tu acabas por tocar nos pontos-chave. Para uma equipa ter sucesso e para uma equipa ter uma consistência a nível de resultados positivos, é muito importante que tenha bons jogadores. E para além de bons jogadores, 11 só não chegam, por isso é que os plantéis são constituídos por mais. É claro que essa fase boa da época, que nós tivemos ali resultados positivos, teve que ver muito com os jogadores que estavam disponíveis na altura. Estavam numa boa fase, o treinador também, se calhar, conseguiu
colocar a melhor equipa em campo, e isso tornou-se mais fácil depois conseguir essas vitórias. Mas claramente que não há nenhum treinador de sucesso que não tenha bons jogadores. Um treinador, para ter sucesso, tem que ter bons jogadores, e se puder ter 20 é melhor do que ter 18, se puder ter 25 é melhor do que ter só 20, e por aí adiante, porque, como eu disse anteriormente, todos os jogadores passam por altos e baixos na sua época, na carreira também, mas ao longo de uma época todos os jogadores têm um pico de forma, e cabe ao treinador tentar reconhecer qual é que é esse pico de forma e aproveitar o momento do jogador. E quando esse jogador não está no seu pico de forma e nós temos que o manter lá dentro de campo, é porque nós não temos outra alternativa que nós vejamos que seja uma alternativa. Porque quando nós temos uma alternativa no banco que, quando nós a lançamos, corre o risco de ser melhor do que aquele que estava lá dentro do campo, eu acho que esses treinadores têm que estar satisfeitos com o plantel que conseguiram, porque estão mais perto de ter êxito e de ter sucesso. A vontade, e volto a dizer, o compromisso, foram os mesmos naqueles dias mais frios, com mais chuva, em que os resultados, se calhar, até não eram assim tão motivadores? Eu creio que sim. É claro que é diferente trabalhar sobre vitórias e é diferente trabalhar sobre derrotas. Mas aí é que eu digo, quando estamos numa fase boa de vitórias, aí é que nos leva mais ao relaxo, e aí é que leva mais à desconcentração. E quando nós estamos numa fase menos boa de resultados, aí é que eu vejo quando é que são os jogadores, os grandes homens que dentro do campo tentam ultrapassar as dificuldades. Porque quando nós vamos dizer mesmo na nossa vida, quando nós estamos bem, todos vêm e batem-nos nas costas. Depois, quando nós estamos num momento menos bom, viram-nos as costas, e acaba no futebol também por ser um bocado assim. Eu quero-me crer que os jogadores sempre tiveram esse compromisso e sempre fizeram para que isso acontecesse. Agora, é claro que aqui a situação dos resultados semanais são muito importantes para depois dizerem aquilo que é um grupo de trabalho e a maneira como se dá a volta. Mas nós, estes anos que eu tive em Orem, sempre conseguimos ter um excelente grupo de trabalho, com esta mescla de jogadores mais velhos com os mais novos, com aqueles que vêm de fora. Sempre tivemos ali grandes grupos, e eu acho que fruto disso depois é também aquilo que temos vindo a fazer, que se calhar para algumas pessoas pensam que é o normal, é o normal do Oria se manter, mas que torna-se difícil, e só quem... Há outro ditado que eu gosto muito de me rever, que é só sabe o que se passa no convento quem lá vai dentro, e é mesmo assim, só quem está lá dentro é que sabe as certas dificuldades que nós temos, mas nós estamos ali para trabalhar e para tentar superá-las, mas isso também só é possível graças ao grupo de homens que nós temos, para além da estrutura diretiva, como eu já disse, que temos diretores que nos ajudam, que não nos deixam com que se falte nada, e o compromisso dos jogadores também tem a ver com essa parte da estrutura da equipa técnica, que são os diretores. E depois isso tudo junto é que faz com que esse grupo se torne forte, porque juntos nós vamos e chegamos mais longe. Por essa tranquilidade ter sido alcançada de uma forma, ter sido facilmente alcançada, porque foi isso que aconteceu, houve quem desvalorizasse aquilo que o Oriense fez? Olha, é assim, se desvalorizaram, é porque acharam que o deviam ter feito. Se valorizaram, é porque acham que o deviam ter feito. A mim cabe-me avaliar aquilo que eu fiz, o nosso trabalho de equipa técnica e estrutura, e daí dizer ou não se foi bom ou se foi mau. Quanto às opiniões que vêm do exterior, nós sabemos que o futebol é uma modalidade mediática, e sabemos que toda a gente opina do futebol, e eu, por não querer dar importância a certas opiniões que se falam, prefiro não as ouvir. E às vezes, quando as ouço, tento nem sequer dar importância, porque nós que andamos no futebol, se ligarmos a tudo aquilo que é dito, nós hoje somos os Mourinhos e amanhã somos os Zé Povinhos. Isto é um bocadinho assim, por isso é que eu acho que nós não devemos dar muita importância às opiniões externas, porque lá está, quando é para criticar aparecem muitos, quando é para ajudar aparecem sempre menos, e eu, como já estou habituado a andar na luta, socorro-me daqueles que sei que nos podem ajudar e da nossa união a nível de grupo, porque ao fim e ao cabo são esses que, para o bem ou para o mal, lá estão.
As outras opiniões, olha, leva-as o vento. E Pedro, durante este percurso, durante esta época, como é que um treinador faz quando também, e tem direito a isso, uma vez que é um ser humano, quando também tem os seus momentos menos bons? Tem que andar para a frente, tem que trabalhar nesse sentido, tem que... O treinador puxa pelos jogadores. Será possível os jogadores também, caso se justifique, puxarem pelo treinador? O treinador puxa pelos jogadores e tem que puxar. Os jogadores devem puxar pelo treinador, nem sempre conseguem, mas são os jogadores que também têm um papel muito importante em puxar pelo treinador. E eles, ao puxarem pelo treinador, não é puxarem, vamos, mister, não se trata disso, tem a ver é que puxam pela equipa. Quando os jogadores estão a puxar pela equipa, já estão a puxar pelo treinador. Agora, a nível desse trabalho que nós temos que fazer, essa introspeção e tentar analisar aquilo que foi menos bom, onde é que eu posso melhorar, isso cabe muito ao treinador. E é verdade que se um jogador está a atravessar um mau momento e o jogador vem-se queixar ao treinador a dizer: mister, estou com pouca confiança agora, estou num momento menos bom da época, é claro que o treinador tem que encontrar formas de motivar o jogador e tem que tentar encontrar ali ferramentas para o tentar motivar e voltar a entrar ali nos índices competitivos mais altos. Quando acontece isso com o treinador, olha, eu vou-lhe dizer a minha opinião. Gosto de falar com pessoas de futebol, gosto de falar com pessoas, com outros treinadores, expor às vezes a minha situação. É claro que eu não falo com todos os treinadores, não é por uma questão de não gosto dele, não tem nada a ver com isso. Nós temos mais afinidade com uns do que com outros, e às vezes nós a conversar, olha, agora aconteceu-me esta situação ou aconteceu-me aquela, e às vezes treinadores mais velhos acabam por nos dar esse apoio também, porque todos os treinadores têm problemas ao longo da época, e se nós os guardarmos para nós e não os contarmos a ninguém, eu acho que daí acaba por ser um problemazinho, acaba por ser um problemazão. E se nós formos abertamente enfrentar o problema e tentar resolvê-lo, falando com outras pessoas com mais experiência que nos podem ajudar, eu acho que isso depois é a chave. E nós treinadores às vezes somos muito fechados na nossa ideologia, e eu acho que isso não abona a favor dos treinadores, porque eu sou da partilha, gosto de partilhar, gosto de não só os jogos, mas também as opiniões, o tipo de relacionamento às vezes que nós temos com um determinado jogador, porque todos os jogadores são diferentes dentro do plantel. A maneira como nós motivamos um jogador é diferente da maneira que motivamos o outro. A maneira como nós resolvemos uma situação, um conflito com um jogador, não pode ser a mesma que nós temos que resolver com outro. E os conflitos às vezes são iguais, mas a maneira como nós os resolvermos são diferentes. E eu acho que os treinadores, se calhar no futuro vai haver essa profissão, não sei se já existe ou não, vai haver o treinador do treinador, vai haver o treinador do treinador, que é o que vai ajudar o treinador a dizer: olha, atenção, tens que melhorar neste aspecto, olha, atenção que andas a fazer isto, e aí pôr o treinador no sítio. Eu acho que isso é muito importante. Quando nós também não temos recursos para isso, isso acaba por ser um pouco da parte da direção, acaba por ser um pouco da nossa equipa técnica. Também temos elementos que são mais velhos do que eu, que acabam por dar esse apoio, e depois isso tudo junto é que faz com que nós, ok, vamos arregaçar as mangas e vamos ao trabalho, não vamos enterrar a cabeça na areia, ok, isto é um conflito, uma situação que menos boa, mas vamos andar para a frente porque a vida continua. Há sempre situações de mais ou conflito, mais numa época ou menos noutra época, mas existem sempre, às vezes um jogador porque não joga tanto e queria jogar mais, mas esse tipo de conflitos. Os resultados também para os jogadores e para os treinadores. Alguns jogadores têm vontade de fazer ou de atingir certos patamares e depois não conseguem e leva-os à frustração. E é claro que isso acontece com os jogadores, também acontece com os treinadores, mas acho que nós temos que nos preparar, porque a vida é assim, a vida é de trabalho, é da luta, e nós temos que se agarrar a isso e tentar dar sempre a volta por cima. Muito bem, Pedro, e nestas temporadas ao serviço do Oriense, tem sido possível implementar a identidade desejada que o treinador pensa que a equipa deve ter? Eu penso futebol de outra maneira. Se eu conseguisse contratar todos os jogadores que eu falo para irem para o Oriense, eu dava-me por muito feliz. Não conseguindo contratar todos aqueles com que eu tento levar para Orem,
eu tenho que me fazer à vida e tenho que fazer com que aqueles que eu tenho sejam os melhores. É claro que destes anos já passaram muitos jogadores, porque todas as épocas acabam por sair e entrar muitos jogadores. Isso acontece no Oriense e acontece em outros contextos. Mas ali, no que diz respeito ao Oriense, que é o clube que eu represento, acaba por todas as épocas haver muitas alterações e torna-se mais difícil, porque nós temos de voltar um bocadinho ali, não é à estaca zero porque mantém alguns jogadores de uma época para outra, mas baixamos ali uns patamares para depois voltarmos outra vez a preparar. Agora, eu acho que essa forma de pensar o jogo, eu olho muito para aquilo que eu tenho e tenho que pôr os melhores a jogar. Se eu tenho 3 centrais bons, olha, tenho que me agarrar aos 3 centrais e jogo com 3 centrais. Se eu só tenho 2, olha, vou ter que jogar com 2. Eu olho um bocadinho para o plantel dessa forma, de tentar colocar sempre aqueles que me dão mais garantias dentro do campo, sabendo que não podem jogar todos, sabendo que há um momento dos jogadores altos e baixos. Dentro de cada jogo eu tento sempre fazer com que os melhores estejam a jogar. Quais é que são os princípios que o treinador Pedro Gil não abdica de ver no Oriense? Vários princípios, não só os futebolísticos. Eu, quando falo aqui dos princípios, há coisas que são muito importantes para mim, para mim é o respeito. O respeito é um dos princípios fundamentais e penso que é o pilar. Saber que um clube é uma hierarquia, sabendo que acima do treinador está o diretor ou está o presidente, saber respeitar isso, os jogadores saberem que acima deles está a equipa técnica, está a direção. Isso é muito importante, definir essa hierarquia, e se nós tivermos isso bem definido, esse respeito acaba por ser uma situação mais fácil de pôr em prática, porque se os jogadores saberem qual é que é o seu papel, é mais fácil. Se o treinador souber qual é que é o seu papel, o diretor, o presidente e por aí adiante, o coordenador, as coisas tornam-se mais fáceis. Mas eu acho que na base de tudo é o respeito. Depois, com o respeito, diria que é aqui a matriz, existem outros apêndices que têm que vir agarrados, que é o compromisso, a entrega, e isso não é negociável, porque eu digo sempre, quando eu pergunto a um jogador, mas ele tem compromisso, às vezes já não tem, ou se tem ou não se tem, e há ali valores que tento incutir, o respeito dentro da equipa, o respeito para as outras equipas, depois voltamos para o compromisso, voltamos para a entrega, o compromisso que nós dentro do clube vemos, mas também o compromisso invisível, porque eu digo aos jogadores que eles também são o símbolo do clube, e quando eles andam a representar um clube, aquilo que eles fazem ao longo da época vai estar associado ao nome do clube, para o bem e para o mal. Sim. E isso é uma responsabilidade que eles têm que sentir, porque é muito importante eles transmitirem os valores do clube, principalmente às gerações mais novas, que vão aos séniores, e nós em Onem vai muita gente também ao futebol e vai muitos miúdos da formação, e se os miúdos vão olhar para os séniores como os jogadores de séniores, e os jogadores séniores têm ali uma imagem que têm que manter e têm que tentar fazer ao máximo com que sejam boas pessoas, que cumpram com os valores, a situação dos vícios, de não estar a fazer à frente dos jovens, porque os jovens vão olhar para eles como um exemplo, e se eles só olham para eles como um exemplo, eles têm que ser bons exemplos, porque senão estamos a formar maus jogadores na formação do clube. Na preparação para esta entrevista, e até tendo em consideração outras análises que foram feitas ao longo desta última temporada, uma adjetivação que foi algumas vezes colocada ao Oriense foi que estávamos perante uma equipa corajosa por outros treinadores. O que é que isto quer dizer? Eu acho que, não sei aquilo que eles queriam dizer ao certo, mas se me dizes isso da parte corajosa, eu acredito que nós éramos uma equipa que tentávamos sair a jogar e não ter medo de ter a bola. Eu acho que se atribuem esse adjetivo, trata-se por aí, de jogar o jogo pelo jogo, de não ter medo de ter a bola, não ter medo de perder a bola, porque eu acho que aí os jogadores depois também vão ser valorizados. Acho que não estão a dizer que a equipa foi corajosa porque, sei lá,
que não estou a entender, mas penso que seja por aí, porque aquilo não é uma adjetivação no bom sentido, como é no óbvio. sentido, sim, mas eu acredito que tenha que ver com isso, ou seja, tenha a ver com uma equipa que entra para o campo para discutir o resultado. É a nossa batalha, não é uma guerra, é uma batalha, e vamos para dentro do campo para tentar vencer essa batalha com as nossas armas, com aquilo que temos, e sem medo de jogar contra outras equipas que tinham outras armas, porque eu dizia que eu gostava de ter algumas armas que outras equipas tinham, mas não as tendo, também não deixava de ir à luta. E então agarrávamos um pouco a isso, e acredito que se disseram isso, não sei quem possa ter falado sobre isso, mas acredito que se possa estar a referir nesse sentido. É diferente, é muito diferente preparar um jogo, e agora vou falar destes clubes porque, tendo em conta a posição de cada um deles, jogar contra o Ferreira do Zézer, primeiro classificado, do que contra o Salvaterrense, último classificado. Como é que se gera aqui emoções, como é que se preparam estes jogos? Olha, eu vou-lhe ser sincero, eu acho que é pior jogar contra as equipas que estavam em último do que jogar contra as equipas que estavam em primeiro, porque os jogadores veem a tabela classificativa, eles olham para os números, nós temos o cuidado também de manter sempre isso no balneário para os mais distraídos terem ali onde se agarrarem um suporte. E eu acho que os jogadores, quando jogam contra as equipas que estão no topo da tabela, automaticamente o chip deles muda para a parte competitiva, muda para vamos apanhar o primeiro classificado, temos que, porque isto é dos livros, e quem anda em primeiro tem sempre dificuldades porque todos querem derrubá-los. E eu penso que torna-se mais fácil nesse sentido. Quando nós invertemos isto para as últimas posições, aí é que se nota que alguns jogadores, esta semana vamos jogar contra, esta semana ganhamos, e aí é que eu sinto receio. Aí é que eu tenho algum receio, porque aí os jogadores estão a desvalorizar o jogo e estão a desrespeitar o adversário. Eu digo sempre que o melhor respeito que nós temos para dar às equipas que estão cá mais abaixo, o maior respeito que nós temos que fazer é ter que lhes ganhar, porque se nós não lhes ganharmos, não estamos a respeitá-los. Nós só os respeitamos se os ganharmos. Se não lhes ganharmos é porque nós os desrespeitamos. Fomos para o jogo com um nível de concentração mais baixo, facilitamos nos tais treinos invisíveis que a gente não vê porque pensa que hoje posso me deitar mais tarde porque amanhã vou jogar contra uma equipa abaixo da nossa ou que esteja para descer, e aí é que depois as coisas complicam, porque as coisas temos que estar sempre no alerta, temos que estar sempre, nunca podemos estar descansados ao longo da época, temos que estar sempre vivos, porque isto a qualquer momento as coisas mudam, e às vezes um jogo contra uma equipa dessas que esteja para lutar para descer, onde nós não conseguimos os 3 pontos, isso pode ser o princípio de muita coisa que aí venha, e isso é de sempre manter o alerta para os jogadores, porque depois uma equipa passa do 8 para 80 muito facilmente, e aquilo que eu tento sempre fazer é que isso não aconteça, e desconfiar sempre, porque não é fácil, os pontos estão cada vez mais caros, cada vez é mais difícil ganhar, trabalha-se bem na Distrital, há bons treinadores no nosso campeonato, estamos na Distrital, é verdade, mas há bons treinadores aqui, há bons jogadores, e nós nunca podemos facilitar porque já se trabalha bem, já não há os coitadinhos, essas equipas já não existem, e todos os jogos são difíceis, e nós em casa ou fora temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para ganhar os pontos, porque nenhuma equipa, e eu já ando no futebol há muitos anos, nenhuma equipa disse assim, vamos deixá-los ganhar, isso não existe. Nenhuma equipa pegou na bola e meteu na sua baliza, por isso nós temos que lá meter, temos que ser nós, então temos que trabalhar nós para esse objetivo do jogo. Pedro, assim muito rapidamente, de memória, o melhor e o pior jogo desta temporada? O melhor e o pior jogo desta temporada? O melhor foi aquele que ganhamos e o pior foi aquele que perdemos. Se calhar nem foi pelos números, nós este ano conseguimos fazer resultados bastante dilatados a nosso favor, mas também tivemos um resultado bastante dilatado contra nós, e foi contra o Abrantes que nós acabámos por perder o jogo por números que nós não pensávamos perder, mas lá está, mérito para o Abrantes, que vinha de resultados negativos, também por margens dilatadas, e acabou por nos ganhar por uma margem bastante dilatada,
mas lá está, para isso ter acontecido, acredito que foi um dia muito bom do Abrantes, mas também foi um dia muito mau do Oriense, que acabámos por levar 4 bolas de golo através de cantos, desconcentrações, e aí sim, eu acredito que se calhar foi o pior jogo desta época, não só por aquilo que fizemos, mas pelo próprio resultado, ou seja, pelos golos que nós tomamos. Melhor jogo desta época, nós tivemos resultados bastante dilatados, com uma boa margem de golos de diferença, mas acredito que esse não foi o melhor jogo. É claro que a gente gosta das nossas equipas a ganhar e por mais melhor, mas houve resultados mais apertados que a equipa deu uma boa resposta, teve uma boa entrega, soube-se adaptar às condições e às dificuldades que era o campo, por exemplo. Eu acho que esses jogos aí é que foram os melhores desta época, e aí foram vários bons momentos da época, porque nas adversidades de nós termos menos jogadores, nas adversidades de termos que utilizar jogadores que não são de determinada posição, terem que ser lá adaptados e darem uma boa resposta, esses para mim foram os melhores jogos da época, porque foram esses que nos também obrigaram a correr e a crescer. O pior da época, ou seja, esse pior momento, nós também tiramos as coisas positivas daí e também aprendemos com elas, porque quando há esses determinados erros, eu digo sempre que é erro quando nós o repetimos. Foi uma primeira vez, é uma lição, e então a gente tira lições daí e pronto, penso que o nosso campeonato foi bastante regular, tendo altos e baixos como é normal, mas acaba por ser uma época positiva, onde nós atingimos o nosso principal objetivo, que é a manutenção nesta primeira divisão distrital de Santarém, com alguma tranquilidade e ainda com muitas jornadas por disputar. Acaba esse por ser se calhar o ponto-chave da época, porque também deu-nos mais tranquilidade, e pronto, e é continuarmos e crescermos. A diferença pontual, por exemplo, do primeiro classificado relativamente aos demais, o Samora Correia também se distanciou do Fazendense, o Fazendense também se distanciou do Coruchense, depois tivemos aqui esta clivagem entre 8º e 9º lugar, mas relativamente às equipas de topo, essa diferença pontual foi notória nos jogos que o Oriense realizou perante elas? É assim, nós fizemos bons jogos contra os nossos adversários que ficaram no topo da tabela. Nós fizemos bons jogos, jogos onde lhes complicámos a vida. É claro que no resultado final depois acabou por lhes sorrir a vitória, mas nós fizemos bons jogos. Eu lembro-me que em Ferreira de Zezer nós perdemos 2-1, fizemos um bom jogo, uma boa atitude, uma boa entrega da nossa equipa, e sofremos já perto do fim, penso que aos 88 minutos, que nós acabamos por levar o segundo golo. E não é fácil, porque o Ferreira de Zezer tem excelentes jogadores também, e nós fomos, e estava num bom momento, ou seja, o Ferreira de Zezer também andou num bom momento a época toda, andou sempre praticamente a vencer, mas fizemos um bom jogo. O Samora Correia também fizemos um bom jogo na nossa casa, agora na parte final da época já não tão bem conseguido lá. Com o Fazendense que também nos criou muitas dificuldades, quer em casa quer fora. Foi uma equipa que conseguiu controlar mais o jogo, onde nós não tivemos tanta ascensão e chegar perto da baliza adversária. Eles conseguiram controlar muito o jogo com bola, mas havia diferenças, e as diferenças não é só também para, não estou aqui a dizer que o treinador A é melhor que o B, estou a dizer é que a nível de jogadores é mais fácil quando temos uma equipa que vem de rotinas de ganhar. Eles querem manter essas rotinas, e é muito importante os jogadores sentirem essa fome e vontade de vencer, porque eles querem sempre andar a vencer. E quando nós trazemos um grupo de jogadores já de uns anos para os outros, com essa vontade de vencer, com a ambição, o clube ter a ambição de querer lutar por lugares cimeiros e querer subir divisão, isso depois e as coisas começam a encarrilhar, e pronto. Uma equipa quando anda a ganhar e anda constantemente sobre vitórias, mal ou bem aquilo acaba o jogo, e o jogo teve equilibrado, mas há um pontapé para a frente, o guarda-redes escorregou, o golo, ganha 1-0, porque as equipas que são campeãs e que chegam ao fim com mais pontos tiveram ao longo da época muitos jogos
com a vitória pela margem mínima, e isso faz com que o quê? Com que os jogadores, quando ainda há tempo para disputar o resultado, então vamos acreditar nisso, e quando há esta força, esta envolvência da equipa que procura sempre os 3 pontos, às vezes o árbitro dá 5 minutos de compensação e depois marca só os 96, é um bocadinho por aí, porque lá está. Não digo que seja sorte, porque nós dizemos que a sorte dá muito trabalho, mas é diferente a bola bater no poste e entrar ou bater no poste e sair. Isto é uma diferença. E quando uma equipa anda cá em baixo a lutar para não descer, a bola bate no poste e entra, e quando a equipa anda a lutar para subir, a bola bate no poste e entra, e se for ao contrário para descer, bate no poste e sai. Isto é a realidade, falando aqui do topo e da parte baixa da tabela. Agora, isto é continuar e procurar sempre esse momento, procurar sempre essas vitórias e dar continuidade a elas. Agora, é claro, para haver essa diferença, também havia aqui muita diferença, não digo de orçamentos, que a malta falta muito de orçamentos, mas a nível de qualidade. Sim. A nível de qualidade, eu acredito que havia muitos jogadores do topo da tabela, das equipas do topo da tabela, tinham muita qualidade, e basta olhar um pouco para aquilo que foi a formação dos jogadores. O Salmoura Correia tinha jogadores muito, muito interessantes para este campeonato. São jogadores de outros patamares, na minha opinião. Por algum motivo eles vieram aqui parar ao Distrital, mas se calhar daqui isto foi uma oportunidade de relançarem a carreira. A mesma coisa dos jogadores de Ferreira de Zezer. Nós vemos um Ferreira de Zezer que faz o campeonato que faz e acaba por colocar alguns jogadores no Campeonato de Portugal para a época que vem. Isso também acho que é um bom trabalho, e nós treinadores queremos sempre trabalhar com os melhores, e eu adorava trabalhar com um grupo que eu conseguisse ter ao meu dispor, mas isso é difícil. Mas é muito importante. Eu, como treinador, este ano penso conseguir colocar 2, 3 jogadores no Campeonato de Portugal, e eu se calhar conseguiria ficar com eles para a próxima época, mas eu entendo que para o jogador é melhor ele dar outro passo e seguir outro caminho para procurar evoluir e crescer. É claro que se o jogador não conseguir, ok, nós estamos cá de portas abertas novamente para o receber, porque nós gostamos de receber bons jogadores que sejam também bons homens, e se assim for, melhor ainda. Mas eu acho que este contributo, que da maneira como eu penso, que se o jogador conseguir subir de patamar competitivo, eu acho que também é benéfico para os treinadores. Muito bem, já estamos na reta final desta entrevista. Como é óbvio, não queria deixar também de falar no futuro. Mais uma época então confirmada ao serviço do Clube Atlético Oriense. A motivação, acredito eu, será igual do que aquela que acontecia no primeiro dia. Sim. Eu vou para a quarta época e meia, mas é que houve um ano que só fiz meia época, mas vou com a mesma ambição quando entrei lá no primeiro dia. E eu acho que quando isso não acontecer, ou seja, quando eu já não tiver motivação, quando eu já não tiver vontade, aí se calhar já chegou a minha hora. Se me confiam o lugar de treinador principal para liderar a equipa técnica e liderar a equipa sénior do Oriense, se me confiam esse papel, e se eu estou agradado e motivado também de continuar lá, eu acredito que aqui temos um casamento que tem tudo para correr bem. Quando chegarmos ao dia que, ou por parte do clube ou da minha parte, as coisas já não estiverem bem, aí assim se calhar temos um divórcio. Mas neste momento eu sinto-me bem, Orem, sinto que as pessoas também me acarinham, e isso também faz com que eu continue lá, sabendo que temos as dificuldades, mas as dificuldades temos que as tentar ultrapassar, e este ano penso que a nível de algumas dificuldades, a nível de recursos espaciais, penso que vão ser ultrapassadas, mas pronto, cá estamos para ver, e cá estamos também para trabalhar sobre aquilo que temos e tentar fazer o melhor possível para a próxima época. Competitivamente falando, o melhor possível para a próxima época, lá está, vamos pelo normal, fazer melhor do que esta nona posição. É o suficiente para vos motivar? É assim, não é o suficiente para nos motivar, mas nós também temos que ter os pés assentes na terra e temos que ser realistas. Eu costumo dizer, eu não engano nenhum jogador quando ele vem para o Orem, porque eu não digo a nenhum jogador que nós vamos lutar pelo título e para sermos campeões. É claro que se isso estiver a acontecer, eu também acredito que de Orem ninguém vai dizer o contrário, mas
Quando eu digo a um jogador, nós vamos lutar para ser campeões ou vamos lutar para ganhar a Taça do Ribatejo, esse sim é um objetivo também principal, paralelamente à manutenção. Mas se eu tiver a dizer isso a um jogador, eu também estou a mentir-lhe. E eu sei que no futebol, por vezes, mente-se ou engana-se ou tenta-se iludir. Eu não sou esse tipo de treinador. Gosto de dizer aquilo que é a realidade, porque se eu tiver a dizer o contrário, ao meio da época o jogador pode sentir isso e fica frustrado e fica e acaba por se arrastar ao longo da época. Se nós soubermos para o que é que vamos, penso que vamos melhor do que se formos enganados. Ou seja, é abrir o jogo, mostrar aquilo que nós temos para oferecer, quais é que são os nossos objetivos, aquilo que nós pretendemos e queremos, e depois trabalhar sobre isso. Agora, não sou um treinador que vou dizer vamos ser campeões. Eu acho que há 4, 5 equipas que acabam por falar com os jogadores e acabam por dizer isso, mas isto, para o ano penso que só vai haver também um campeão, só pode subir uma equipa de divisão, as outras não vão conseguir, alguém teve a mentir. E Pedro, falando do futuro a nível individual, o comboio, é essa oportunidade que qualquer um, seja jogador, seja treinador, está à espera, esse comboio vai aparecer? Olha, é aquilo que eu digo, a bola de cristal, o meu filho deixou aquilo lá em casa, partiu-se, não está disponível para ver o futuro e fazer previsões. Eu acho que quem for sério no futebol, mais tarde ou mais cedo acaba por ter alguma oportunidade. E eu gosto de ser sério no futebol, gosto de andar no futebol com seriedade, porque se nós respeitarmos o futebol, eu acho que o futebol também nos vai respeitar a nós. E eu digo isso sempre aos meus jogadores, à minha equipa técnica, nós temos que ser sérios e respeitar aquilo que nos traz aqui. E se nós respeitarmos isto que nos traz aqui, que é o futebol, que é a nossa paixão desde a infância, claro que nós agora corremos por outras coisas com o avançar da idade, mas se nós respeitarmos a modalidade, eu acredito que ela mais tarde ou mais cedo também nos vai respeitar. A oportunidade que tanto me estás a perguntar do comboio, não sei se vai aparecer ou não, mas se aparecer eu quero estar preparado para ela, porque também pode aparecer e eu posso não aceitar, porque lá está, se calhar pode não haver aqui um casamento perfeito entre as duas partes, mas se aparecer nas condições que eu pretendo que apareçam, se calhar eu tenho que me preparar agora, porque caso ela apareça, ok, estou aqui para agarrar. Entra então nessa carruagem do comboio. Se o comboio não aparecer, olha, tenho que ir de moto ou de bicicleta. Muito bem, Pedro, mesmo na reta final, algo que tenha ficado por acrescentar? Não tenho assim mais nada para acrescentar, é mais uma vez agradecer aqui a oportunidade que a Rádio Hertz, em teu nome António, para vir aqui também falar um bocadinho daquilo que é a nossa época e também dar-me também um pouco a conhecer e falar abertamente daquilo que é a minha visão para o clube e para a modalidade. Agradecer também ao Presidente, aos nossos diretores por aquilo que fazem ao nosso e as oportunidades que nos dão de continuar a trabalhar lá, aos nossos jogadores, fizeram um grupo espetacular dentro daquilo que nós tínhamos disponível ano passado, a ultrapassar as dificuldades, desde o roupeiro à cozinheira. Agradecer a todos também, porque acho que nos fica bem reconhecer isso. Depois, aquilo que eu mais queria dizer é que eu pensava que ia estar aqui só meia horita e olho para o relógio, já passou muito mais tempo. Se calhar é porque a conversa também se tornou agradável e agradecer mais uma vez a oportunidade de ter estado aqui presente. Iremos certamente continuar a falar. Muito obrigado, Pedro Gil, e até breve. Obrigado e bom trabalho. Pedro Gil, técnico do Clube Atlético Oriense, aqui em mais uma entrevista nesta edição de Hertz Desportivo. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.